Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de Python. E hoje nós vamos falar sobre séries, que é um vetor com uma única direção, ou seja, uma matriz com uma única coluna. Eu já falei para vocês em aulas anteriores, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Para essa aula, nós vamos trabalhar com a biblioteca Pandas, ou seja, vamos importar o series da Pandas apenas como essa para poder facilitar o nosso código. E a biblioteca Pandas ela é bem completa. Eu acredito que eu vá utilizar só o series da Panda mesmo, não vou utilizar NumPy, porque eu acho que não é necessário. Dá para a gente fazer muita coisa aí só com a biblioteca Pandas para utilizar nas nossas séries. Vamos então declarar a nossa variável para que a gente possa inserir os valores dentro dessa matriz. Vou declarar uma variável com o nome price. Price vem de preço em inglês. Aqui, como importei o series como S, vamos então colocar o S aqui e abrir o parênteses para que a gente possa colocar os nossos dados aqui dentro. Então, aqui dentro, dentro dessa instância da classe series, nós vamos abrir e fechar o colchete. Aqui dentro a gente vai colocar todos os preços e eu já posso também indexar todos os rótulos. Então eu vou dar o index igual e colocar os rótulos aqui dentro. Eu vou colocar 5 valores diferentes, 30 mil, 50 mil, 45 mil, 50 mil e 100 mil. Vou alterar isso aqui para 55 mil. E aqui dentro, do nosso próximo colchete aqui dentro de index, que são os valores que vão substituir os valores de index. Vou colocar Celta, HB20, Polo, Palio e Civic. E aqui a gente fecha a nossa variável declarada já com os valores, que ela será uma matriz com uma única direção, um único vetor. Vamos então rodar para que a gente possa visualizar aqui no nosso explorador de variáveis. Então aqui a gente tem price, o nome, ela é do tipo series, ou seja, um vetor. Vamos abrir aqui. Aqui nós temos o índice, que poderia ser 0, 1, 2, 3, mas eu já coloquei aqui os rótulos, que são os nomes. E no índice 0 do meu vetor, na coluna 0, temos aqui os valores, 30, 50, 45, 55 e 100 mil. Então, por exemplo, nós podemos, aqui, utilizando o índice, saber o preço do que está no índice Celta. Então, a gente dá um price, abre, fecha colchete, coloca a string ali dentro. A gente tem aqui 30 mil. Tem uma outra forma, para esse caso aqui, muito pouco utilizada, que é o price.lock. Então, rodando aqui o price.lock, a gente tem o mesmo valor. Essa primeira linha aqui, ela vai retornar a primeira posição da série, que é basicamente o preço do Celta, E nessa outra linha aqui, retorna o valor de índice Celta, que também é o preço do Celta. Por isso que eu falo que não é muito utilizado nesse caso, A gente pode utilizar o price com a string porque fica mais curto. Aqui, se nós olharmos, eu coloquei nome nos índices, mas pode ser que não tenha nome. Então, como a gente faz? Price e o índice. Pode ser 0, 1, 2, 3. No caso aqui é o meu Celta, o preço do meu índice 0. Se eu colocar aqui 1, vai me dar o preço do HB20, que é 50 mil. Novamente, também eu posso utilizar o iLock. Vai ser a mesma estrutura de cima. Vou colocar aqui também 1. Vamos botar agora 2, A gente vê o preço aí, 45 mil, preço do Polo. Algo muito interessante que a gente pode fazer também é nós podemos filtrar valores dentro dessa matriz. Então, por exemplo, se eu quiser saber todos os valores a partir de 50 mil, eu posso dar um price, Em vez de colocar ali ou a string ou um número que representa o índice, eu posso colocar uma condicional, por exemplo,
a partir de 50 mil, ou seja, maior ou igual a 50 mil. Então, rodando aqui, nós temos o preço do HB20, do Palio e do Civic. Vou copiar e colar aqui. E agora eu vou colocar um outro operador aqui, que é o menor. Né? Todos os valores abaixo de 50 mil, Celta e Polo. Então, é bem interessante. Nós podemos também utilizar, só para deixar aqui registrado, o igual, ou seja, os valores que são exatamente iguais a 50 mil, nesse caso aqui o HB20. Nós podemos renomear, não por aqui, né, porque vocês podem ver que está inabilitado, mas nós podemos fazer isso com código. Então aqui, nessa minha variável price, né, nós podemos dar um rename, index, né, como mostrei para vocês aqui, que representa o índice, e aqui nós colocamos entre chaves. Né? A mesma, é como se fosse o mesmo recurso que a gente utiliza nos dicionários. A gente utiliza a string, 2 pontos, e a string nova, ou seja, um novo valor. Então, rodando aqui, nós abrindo aqui, a gente tem aqui o Celta, que era só Celta, agora é Celta 2023. Agora, para acrescentar tanto um índice e um valor, ou seja, um novo item, nós podemos utilizar um método que é parecido para adicionar em uma lista. Então, price.append, a gente utiliza, né, a append para adicionar elementos na lista, só que aqui nós vamos chamar a nossa instância da classe series, nós vamos colocar primeiro aqui o valor, né, entre colchetes, e a indexação como string, ou seja, index igual a 1. Então vamos rodar. Abrindo aqui, a gente percebe que inserimos um novo valor, que é o Uno, com preço de 40 mil. Está muito caro essa Uno, vamos colocar aqui 20 mil. Vamos rodar, beleza. Agora temos uma Uno aí com valor de 20 mil. Vamos agora escolher um elemento aqui para poder remover. Eu vou remover o Civic, um elemento mais caro. Então, para remover o Civic, é bem simples. Vamos utilizar o drop. Então, price.drop, a string que representa lá a série. E não temos mais o Civic aqui presente na nossa matriz. Então, continuando, nós podemos saber a média. A gente tem aqui a média. Nós podemos saber também o desvio padrão. Nosso desvio padrão. Agora, para saber a variância, nós temos que fazer Então, nesse caso em especial, a gente vai ter que fazer o que chamam de gambiarra, né? Porque a gente pode pegar esse valor aqui, então eu vou declarar aqui uma variável que vai ser o meu desvio padrão, né? Vai ser isso aqui. E agora, a minha variância, eu vou pegar o meu desvio padrão e vou elevar ele a 2. E agora a gente tem aqui a nossa variância. Então, temos aqui a nossa variância dessa nossa série. Uma outra coisa muito interessante também sobre séries é esse describe. Então, a gente rodando aqui, ó, nós temos então a média, o desvio padrão, o mínimo, né, 25%, 50%, 75%, o máximo, o formato, né, tá no float 64, ou seja, aceita casas decimais. E quantos elementos tem? No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, count 6. Então, bem interessante. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero bastante que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Só um aviso, caso algum termo vocês não entenderam, não conseguiram assimilar, assistam às aulas anteriores, beleza? Aquele abraço, tchau, tchau.